Nós chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Ouvir a voz de Deus é uma virtude que só as ovelhas do Senhor têm. O lobo não ouve a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. O tema desta noite é: Jesus veio para servir. Diz assim a palavra do Senhor: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, que momento extraordinário nós estamos vivendo nesta hora. As tuas ovelhas reunidas em torno de uma mesa espiritual, prontas para serem alimentadas, pastoreadas, apacentadas e servidas. Que privilégio nós temos de te conhecer, poder mergulhar nas profundezas do teu coração, para que tu te reveles de forma abundante, para que nós saibamos inclusive orar, falar, ter comunhão com Deus, sabendo em quem temos crido. Fala-nos esta noite sobre o servir de Jesus. Em o teu nome nós oramos com fé. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus irmãos amados, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que são selo do meu apostolado. O Senhor Jesus Cristo descreveu o seu ministério na terra dos 30 aos 33 anos em termos práticos. Ele descreveu o ministério como um ministério de serviço ao próximo. Jesus tinha uma preocupação em seu coração. Onde ele chegava, ele pregava, ele anunciava o reino, e ele sempre se perguntava: o que eu posso fazer pelos outros? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso satisfazer as necessidades mais prementes do ser humano? E quando ele chegava a qualquer aldeia ou cidade, pelos caminhos, diz que as multidões vinham, uns doentes em busca de cura, outros oprimidos em busca de libertação, outros famintos em busca de alimento, outros religiosos sedentes de conhecer a verdade, e ele descedentava esta sede. Portanto, o primeiro aspecto do ministério de Jesus era um ministério de servir. E até hoje, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, e é eternamente o mesmo, ele continua sendo um servo que serve. E eu sei que, assim como Deus um dia supriu todas as minhas necessidades e descedentou a minha sede, matou a minha fome, Ele hoje está aqui esta noite, exatamente dentro do seu perfil ministerial, para servir. E eu vou ler outra vez este versículo, porque ele me encanta, porque ele diz que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, e servir da melhor e mais intensa forma, que era dar a sua própria vida para nos resgatar, para nos tirar do mercado de escravos. É assim que identifica a palavra como redentor. Portanto, hoje nós vamos ver que desde a criação, e no livro de João capítulo 1 mostra isso, ele já começou a servir.
servir e sustentar o que ele servia, o que ele dizia, o que ele determinava. Em João capítulo 1, versículos 13 e 4, o Senhor diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele fez, ele serviu, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, a primeira coisa que você precisa de saber é que desde a criação, Jesus, ao criar todas as coisas, ele já criou visando servir a criação. Por isso, no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, para dar tempo de você abrir a sua Bíblia, diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, o que ele criou, ele sustenta. O que ele fez, ele governa. Todas as coisas em Cristo subsistem. Então, ele é o Criador e ele é o sustentador. Ele é a fonte da vida. Segundo lugar, eu quero que você saiba que neste servir dele, ele trouxe a inspiração do profeta. Já temos estudado isso aqui. Então, todas as instruções da vida, para todas as áreas da vida, nós encontramos em Jesus. Ele é o nosso profeta. Ele foi chamado também de Rabi, porque ele servia ensinando. Então diz em João 1:38, Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse: a quem buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Onde é que você vai pregar, mestre? Então, eu gosto muito deste detalhe da vida do servir de Jesus, porque Jesus servia pregando, ensinando e dando instruções de vida. Por isso em João 20:16, agora disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Uma das coisas que me entusiasma muito é que Jesus não trouxe uma série de regras, de leis. Ele trouxe ensinamentos, ele trouxe vida. Ele não trouxe lei, ele trouxe vida. Ele disse: eu vim para que vocês tivessem vida, e vida em abundância. Então, ele é o nosso sustentador, ele é o nosso criador, e ele é o nosso Rabi, ou Raboni, que quer dizer o nosso mestre. Portanto, tudo que nós somos exatamente neste dia, é o resultado dos ensinamentos do nosso Rabi, do nosso mestre. Você ouviu o bispo Daniel Oliveira dizendo: foi neste altar que eu aprendi a ser um pai, um marido, um homem que eu sou hoje. Isto é o resultado de quê? Das instruções, dos ensinamentos daquele que é o mestre da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 23:10 diz a palavra do Senhor: nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia. Portanto, quando você segue os ensinamentos do mestre, você está seguindo os ensinamentos do teu guia. Olha, tudo quanto Jesus te guiar, certamente levará ao bom êxito, ao sucesso, à alegria de vida, à harmonia de viver, à felicidade, ao bem-estar. Portanto, servir. Eu gosto muito desta palavra servir. Sabe que eu me encaixo assim 100% com o mover de Jesus e com o seu ministério, porque eu também nasci, e você também nasceu para servir. Quando Deus nos separou desde o ventre das nossas mães e nos predestinou desde antes da fundação do mundo, e nos colocou nesta terra, não nos colocou para outra missão a não ser servir. É através de nós que Deus se multiplica, que Deus exorta,
que Deus faz as pessoas ouvirem o Evangelho. Então nós também nascemos para servir. E eu gosto de que você saiba, como eu sei, que servir a Deus implica na obediência à palavra do Mestre. Não existe uma palavra que se contradiga na Bíblia Sagrada. Não existe um versículo entre milhares e milhares de versículos lá do Antigo Testamento que contradiga o último livro da Bíblia, o Apocalipse. A Bíblia é harmônica, tem harmonia, é um relógio suíço. Tudo está bem engrenado, tudo é perfeito. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Então vale a pena você seguir as instruções do mestre, do rabi, aquele que veio para servir. No livro de Lucas 5:5, só para lembrar o que diz a palavra do Senhor, com palavras de Simão Pedro, ele disse: mestre, mestre, rabi, o que ensina. Você sabe, tudo que é bom que eu tenho na minha vida, tudo eu aprendi com Jesus. O mundo não presta. Tudo que o mundo ensina é perverso, é maligno, é corrupto. Tudo que Deus ensina é bom, é luz, é verdejante, é pasto de Deus. Deus disse: olha, eu a noite toda, nada pescamos, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, mestre, sobre o que tu estás dizendo, meu amado, creia. O que Deus diz em sua palavra é luz, é vida. É este livro que muda a nossa vida. Por isso a Bíblia se chama, do hebraico, Bíblia, que quer dizer o livro por excelência, o livro dos livros. Aqui estão instruções para todas as áreas da minha vida e da sua vida. Pastor, eu tenho um problema de emoções, aqui há a resposta. Eu tenho um problema financeiro, aqui há a resposta. Eu tenho um problema de casamento, aqui está a resposta. É sobre a tua palavra, mestre rabi, que eu vou lançar as minhas redes. Se você lançar a tua rede sobre o que Deus te ensina a respeito de finanças, você vai colher muito, pescar muito. Se você lança as suas redes sobre o que Deus fala de perdão, você vai ser livre. Se você lança as suas redes sobre qualquer área de emoções, você vai ter o suprimento sobre a tua palavra. Por isso nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. O centro da nossa igreja é a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, porque esta palavra é espírito e é vida. Você se lembra quando Jesus estava num barco e se levantou uma grande tempestade, em Lucas 8:24, diz assim: chegando-se ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Desperta-se Jesus. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Veja, até nos momentos mais difíceis da vida, quando se levantam ventos dentro de casa, quando se levantam tempestades na tua empresa, quando a fúria da água, das tempestades, das trovoadas chegam, quando ele fala, a sua palavra faz cessar, traz bonança. Meu irmão, tu podes ter entrado hoje aqui de cabeça para baixo, de ponta cabeça, tua vida revirada, os teus sentimentos, sabe, sangrando o teu coração. Hoje a fúria da vida vai cessar e a bonança por causa do Mestre Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Você se lembra quando uma mulher foi procurar Jesus, estava terrivelmente doente, aí no mesmo capítulo 45, 48, diz a palavra, Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, rabi, aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que guia. As multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo
a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha, este ensinamento hoje vai trazer paz, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai acabar com opressão, vai acabar com medo da vida. Você vai poder hoje ouvir e seguir as instruções do Mestre. Ele é o dono das nossas vidas. Portanto, na criação Ele serviu, sustentou todas as coisas. A forma dele servir é através das instruções da Bíblia, daquilo que a igreja ensina. Mas você sabe que você não está seguindo a um deusinho, você não está seguindo um mito. 2 de Pedro 2:1 diz a palavra do Senhor: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Portanto, nós temos consciência neste ministério que o Deus que está sendo revelado, e conheceremos mais de 700 revelações, títulos, manifestações do seu nome. Ele é o soberano Senhor. Veja quantos nomes de Deus já estudamos esta noite, né? E se Ele é soberano na tua vida, significa que Ele tem o controle sobre a tua vida, significa que Ele tem a liderança sobre a tua vida. Por isso é que Paulo disse em Gálatas 2:20: olha, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. São os ensinamentos que vivem em mim, é o que o Mestre ensinou que eu vivo nesta vida. Você sabe como é que o salmista diz? No Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não vai lá buscar nada lá fora. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E diz que se você fizer isto, olha o resultado: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Esse é o resultado do soberano Deus que deixou a palavra como guia das nossas vidas. Mas ele serviu também como nosso intercessor. Em Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por nós. Ele salva totalmente, ele não salva para perder a salvação, ele salva totalmente, e ele intercede por nós. Olha, amado, Deus intercede por você 24 horas por dia. Certamente hoje há pessoas aqui ou assistindo pela internet que já tiveram grandes livramentos, porque o Senhor Jesus, na sua onisciência, disse: anjo, vai lá e olha lá, liberta aquela senhora, livra aquele homem, ele é meu, estou intercedendo por ele, eu estou protegendo, eu estou livrando, eu estou evitando problemas, eu estou fazendo esta pessoa fugir do pecado. Ele é o nosso intercessor. Mas ele serviu e serve também como nosso advogado. 1 de João 2:1 mostra que nós não estamos nesta luta sozinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, temos um paracleto, a palavra grega. Quem é o advogado? Aquele que está ao lado, é aquele que defende. Em todas as batalhas da vida, Deus sempre te defenderá, Deus sempre te protegerá, Deus sempre será a teu favor, porque Ele serve como nosso advogado. Mas Ele também é o nosso confortador, o nosso consolador. João 16:7 diz: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. O Espírito Santo é o nosso Consolador, é o nosso confortador. Você sabe aquele dia que você não tem vontade de viver? Aquele dia que você diz: o que eu estou fazendo nesta terra? Por que eu tenho que viver assim? Por que este drama? Sabe? E vem o Espírito Santo e conforta, consola, passa aquele bálsamo suave no coração, né?
Você no dia seguinte acorda e parece que tudo se fez novo. Ele serve como soberano Senhor, como intercessor, como advogado, como confortador e também como protetor. 1 de João 5,18 diz: sabemos todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Amado, não lhe toca. Você sabe por quê? Porque nós temos um que nos defende, que nos protege, que a sua palavra nos guia, nos dá segurança, até gerando em nós temor. Você sabe o que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os que o temem estarão seguros. Ele nos serve também sendo a propiciação dos nossos pecados. 1 de João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Veja que ele deixou esta palavra no plural. Nossos pecados. Significa que, sendo do plural, tem a ver com mais de um. São os pecados passados, presentes e futuros. Deus conheceu o nosso passado, sabe do nosso presente e sabe o que nós podemos errar lá na frente. Então, ele é a propiciação. Por quê? Porque ele aplaca a ira de Deus contra nós e ele paga a dívida que constava contra nós. Então, Jesus veio para servir. Agora note uma coisa muito interessante. Nós estamos ouvindo estas informações, mas ele quer que você o reproduza neste serviço. Você não está na igreja apenas para sentar, participar da obra, ouvir e ir embora para casa. Não. Em Mateus 10:25 diz a palavra do Senhor: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então, essa é a nossa chamada: reproduzir o nosso mestre e o nosso Senhor. E como é que nós reproduzimos? Servindo como ele serviu. Então, caminhamos agora para os 10 minutos finais. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ou imaginam: bom, eu vou à igreja, já fiz a minha parte. Não, você não fez a tua parte, você está fazendo a tua parte. A tua parte é muito ampla, é muito grande. Nós temos que ser tal qual, né? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Deus não quer que você seja melhor do que ele, faça mais coisas do que ele, mas você tem que reproduzir, não representar. Note uma coisa: você sabe que representação é teatro, e nós não temos um chamado para fazermos teatro com as coisas de Deus. Nós temos que reproduzir. Teatro, já tem muita gente no mundo fazendo teatro com as coisas espirituais. Ele quer que você o reproduza. Aprenda o primeiro passo disto aqui. Se Jesus veio para ser servo e servir, ele nos chamou a todos nós para sermos como ele, servos para servir. E olha, bendita a hora que Deus te diz: vai à igreja esta noite. Imagina que no meio desta multidão Deus levanta 100, 200, 300, 400, 500 pessoas para servirem. Pastor, mas eu não canto, eu não danço, eu não sei pregar. O que eu tenho que fazer para servir? Agora nós vamos caminhar. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu uma tarefa, uma missão, um ministério. A todos nós, diz ele nos deu, está falando a igreja de Jesus, todos, novo, velho, rico, pobre, branco, negro, não importa. A todos nós que somos corpo de Cristo, Deus nos deu um ministério. E esse ministério é chamado o ministério da reconciliação. E diz a palavra do Senhor, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando você aprende a respeito de Jesus, quando você aprende a servir ao Senhor, imediatamente você tem que reproduzi-lo.
Mas nós não fomos chamados para reproduzir, para acusar as pessoas, chamar as pessoas de pecador, apontar o dedo para a ferida do próximo. Não. Diz que dentro de cada um de nós, porque Ele nos reconciliou, Ele colocou, Ele confiou uma palavra de reconciliação. Então, nós somos, em potencial, evangélicos que têm o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores. E o que é isto? Ele diz no versículo número 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, o que faz o nosso embaixador brasileiro em Portugal? Você sabe que a embaixada do Brasil em Portugal não é Portugal, é Brasil. Aquela área da embaixada é o país que ele representa. E o nosso embaixador está lá fazendo o quê? Promovendo encontros sociais, promovendo negócios, promovendo intercâmbio, ligação entre Portugal e Brasil. Exatamente o que nós temos um chamado de Deus a fazer. Nós somos embaixadores que promovem a reconciliação de pessoas com Jesus. E eu vou lhe fazer um desafio a você esta noite. Você tem agora uma semana para, como embaixador, como um reprodutor de Jesus, falar a alguém e reconciliá-la com Deus. Porque ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, Deus diz por nosso intermédio: nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Pastor, explique com detalhes o que é isso de reconciliação. Vamos imaginar um casal. Um casal está aqui, está bem, um dia briga, se separam. Depois tem uma intervenção de alguém, ora, não sei quem, eles voltam e se reconciliam. Olha, exatamente isso. Os eleitos de Deus vieram a esta terra para viverem a salvação. Mas por causa do pecado do primeiro Adão, todos nós pecamos, todos nós fomos afastados de Deus. Estávamos mortos em pecados e delitos. Então tem que haver a intervenção de um embaixador, de um pregador que diga: irmão, volta, reconcilia-te com Deus. Jesus te ama, Jesus te perdoou, Jesus te quer bem. Você é um eleito, você é um predestinado, você é um escolhido. Venha. Quando você consegue fazer este movimento da pessoa para que ela venha para a igreja, você a reconciliou com Deus. Você sabe, esta minha reconciliação foi num hospital. Quando eu era jovem no exército em Angola, tive um acidente muito grande. Eu era um católico apostólico romano, cheio de superstições, cheio de medos, cheio de grilos na cabeça. E lá estava eu, agonizando, meses e meses em CTI, apodrecida em vida, necroses ósseas, necrose de pele, sabe, totalmente acabado e desesperançado. Até que Deus enviou um anjo àquele hospital. E esse anjo, uma senhora que me colocou uma Bíblia do lado, ela disse: o que está cheirando mal não é o seu corpo, é a sua alma. Receba Jesus, creia. E no momento, depois de uma luta agressiva, de palavras duras que eu troquei com aquela mulher, porque eu era católico, mas não acreditava num Deus real e verdadeiro, eu acreditava numa imagem. Eu acreditava em Nossa Senhora de Fátima, que nunca existiu. Eu acreditava em São João das Tadeu, que isso é uma tradição do povo. Não há ninguém com esse nome na terra, nem nunca houve. Mas no momento em que esta senhora me mandou abrir a Bíblia e me mandou ler Jó 19:25, e eu li: eu sei que o meu Redentor vive. Naquele momento o meu coração se reconciliou com Deus, o meu espírito se reconciliou com Deus. Eu estava morto, Deus me deu vida. Eu estava longe, Deus me aproximou. Tudo que constava contra mim foi pago, anulado e quitado. E eu passei a ser um ministro da reconciliação. Portanto, note uma coisa: o ministro da reconciliação, que é aquele que tem que reproduzir Jesus, ele não tem um chamado para imputar pecados aos homens. Jesus nunca te imputa.
Por mais feio que tenham sido os meus ou os teus pecados, Deus não volta assim, eu te conheço. Ele disse, isso é o teu passado, eu já lavei com o meu sangue. Eu já joguei lá no mar do esquecimento de Miqueias. Não me venha trazer o teu passado. Do teu passado, das tuas iniquidades, jamais me lembrarei. Portanto, não há nenhum motivo da igreja chamar as pessoas de pecadoras. Porque a pessoa que não tem ainda Jesus, ela tem noção do significado do pecado na sua vida. Ela tem noção do que o pecado destrói, do que o pecado faz mal, do que o pecado tem um salário que é a morte. Ela sabe. Portanto, o embaixador é aquela pessoa que constrói pontes. Olha, minha irmã, eu tenho uma igreja, venha assistir, venha participar, domingo temos culto, olha, tem encontro de casais, vai haver uma manhã da família. É aquela pessoa que constrói pontos. Mas eu não posso, eu vou com o meu carro, eu vou te pegar, é aquela pessoa que representa quem o enviou, que reproduz quem o enviou, é aquela pessoa que é investida de honra, fala de Jesus, tem uma conduta ilibada, é aquela pessoa que tem habilidade para conciliar, porque Deus roga por nosso intermédio. E você não pode rogar a alguém dizendo, venha porque eu vou te dar um sabonete, venha porque você dá R$157, você vai calçar uma meia, e isso vai resolver os seus problemas. Isso não é um embaixador de Cristo, é um embaixador da mentira. Então, eu vou deixar um grito de reconciliação. Volta para Deus, volta para a casa do Pai, reconcilia-te com Deus, porque fora deste habitat de Deus, fora da comunhão dos santos, vocês lembram o filho pródigo? Na lei dos judeus era maldição quem em vida do pai pedisse os seus bens como herança, disse o livro do Provérbios de Salomão. Mas diz que um filho bateu à porta e disse, pai, eu quero a parte que me compete dos teus bens. E o pai perguntou, o que você quer fazer? Oh, eu quero viver a minha vida, não quero mais esse negócio de igreja, esse negócio de ter que vir ao estudo bíblico, e depois tem que vir a quarta, e domingo, e sábado. Não, eu quero viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida. E o pai disse, pois não, passa ali no departamento pessoal do Banco do Brasil e leva a tua parte. E ele levou. Encheu uma mochila da Nike cheia de dinheiro, comprou um sapato da Osaxis, botou uma calça jeans toda apertada, um casaco de couro cheio de taxa, e a primeira volta é já no Rock in Rio, e foi, e bebeu, e fez, e gostou, e se prostituiu, e fumou, e injetou, e cheirou, e a vida parecia uma festa. Até que um dia ele pegou a sua carteira de cheque e disse, uau, acabou o dinheiro. E agora? Agora eu vou tentar arranjar um emprego, fechar a porta, porque irmão, o afastamento da obra de Deus traz muitas consequências. É por isso que eu nunca fiz do meu ministério um tribunal, porque a pessoa já se penaliza tanto, já passa por tantos dramas, que depois a igreja tem que ser solução, tem que ser o bálsamo suave, tem que ser o bálsamo suave, obrigado. A igreja tem que ser o acordo, a paz, a harmonia. Na igreja não pode transpirar outra coisa. Então, até que alguém diz assim, pô, se você quiser, vai lá guardar os meus porcos, que era a pior profissão para um judeu, guardador de porcos. Sabe que os judeus não comem nem carne de porco. E ele lá no meio das alfarrobas, do carne de porco, do não sei de que, do cheiro de porco, ele pensou assim, barbaridade, tchê. Na casa do meu pai, os meus empregados têm fartura, e eu aqui na pindaíba. A palavra, se fosse um carioca a escrever, dizia isso, na pindaíba. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a casa do meu pai. Ele diz que caiu em si.
Ele começou a ver o que era a vida sem Jesus, cheirando a porco, fétido, mundo. Você acha o quê? Que uma pessoa que bebe, cheira bem? Uma boca que fuma, é uma coisa gostosa de se beijar? Fui para a casa do meu pai. Caiu em si. Eu estou aqui doente, eu estou aqui fraco, eu estou aqui desabastecido, eu estou em confronto com as coisas da vida, ninguém me dá nada, ninguém me dá resposta, ninguém me ajuda. Irmão, no mundo ninguém te fará nada por você, nunca. No mundo quer nos tirar, não quer acrescentar. Quer que você se dê muito mal. E ele disse, eu vou fazer uma coisa, eu vou à casa do meu pai. Se eu vou chegar lá, vou me ajoelhar, vou me humilhar, vou dizer, pode me bater, pode me tratar como empregado, como um servo, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Fora da casa do meu pai não há vida. Jesus disse isso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E disse que quando ele disse, eu vou ganhar coragem, vou pedir perdão ao Pereirão, ou não vou. E o pai, que era onisciente, quando ele viu o filho lá na frente, preparado para levar um cajadão, só que ele não imputa pecados. Os homens gostam de acusar os outros, gostam de imputar, botar o dedo, encostar contra a parede, fazer argumento. Jesus disse, então esta figura que é de Deus, o pai, quando viu o filho, falou para os empregados e para os anjos, anjo, vem aqui, o Gabriel, cabeça dura lá, quis a herança, olha como é que ele está. Saiu daqui com uma calça jeans da Diesel, olha, está todo esfarrapado. Saiu com um tênis da Oasax, olha como é que ele está. Saiu com uma mochila comprada no Leroy Merlin, do que há mais maravilhoso. Olha lá ele todo esfrangalhado. E antes que ele pense de outra forma, diz que o pai correu, e o abraçou, e o beijou, e disse, meu filho, este é o reino, este é o servir de Jesus. Ele diz, entra aí um anel, bota roupa nova, põe um sapato novo, dá-lhe um banho de perfume que está fedendo que ninguém aguenta. Faz festa, mata um cabrito cevado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Olha que serviço Jesus veio trazer a esta terra. Sabe o que a maioria das religiões fariam? Corta-lhe o pescoço, joga-lhe uma bomba em cima, por Alá, mata, chicoteia, 40 chicotes menos um, apedreja, mata a mulher. Jesus disse, não, vem cá. Você já viu o que as religiões fazem com as pessoas quando pecam? Apedrejam, enterram com a cabeça de fora e põe pedrada. E quem atira a pedrada devia ser o primeiro a morrer, mas ficou lá matando as mulheres. Não, porque dirigiu chicotado. Isso é um demônio. Isso é um capeta. Patarracha. O nosso Deus diz, vem. Nós vamos agora, aqui na frente, os bispos da igreja vão estar aqui comigo. Pastoras que quiserem orar. E nós vamos abençoar a tua vida. Você tem um problema, tem um drama, tem uma doença. Na casa do Pai, a fartura. A fartura. Vamos lá.